Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje dia 26 de março de 2022 e começa agora o Pan News Cidades. Quero agradecer a grande audiência que tem feito o programa ser o mais ouvido por toda a área de abrangência da Jovem Pan News Campinas. Isso nós devemos a vocês, ouvintes exigentes, que nos acompanham há um ano desde nossa estreia. Completamos um ano e a cada dia, juntamente com a programação da PAN, crescemos na preferência qualificada da audiência que não nos abandona, que está presente. Muito obrigado, amigos e amigas, por fazerem do Pan News Cidades a sua companhia das manhãs de sábado. E muitíssimo agradecido por divulgarem a programação regional da PAN, que é feita com muita competência por uma equipe de técnicos de qualidade e profissionalismo sem igual. Mas falando um pouquinho sobre a imagem das cidades, você já reparou como ela ficou diferente? Muitas pessoas deixaram suas máscaras em casa e deram a cara a tapa, mostrando que a pandemia pode ser domada com coragem e respeito às regras e protocolos para evitar a contaminação pelo coronavírus. É evidente que há restrições, necessidade de uso de máscara nos transportes urbanos, clínicas, centros de saúde, o que garante que nesses locais de alto risco a Covid tenha sua circulação diminuída ainda mais. Há quedas em todos os índices apontados com frequência pela mídia jornalística. Índice de mortalidade, aliás, que chegou a marcar alguns dias sem nenhum óbito na capital de São Paulo. Devemos esse momento de paz às vacinas que no Brasil atingem altíssimos níveis de adesão. Das crianças aos idosos, começa a dar aquela sensação de normalidade. Enquanto por aqui nosso pior inimigo ainda é o coronavírus, na Ucrânia os mísseis riscam os céus e fazem vítimas civis, atingem hospitais, escolas, destroem o patrimônio cultural, histórico, além de criar uma das maiores devastações do início do século XXI. A Rússia continua o ataque desumano, mas afinal de contas a guerra não tem regras, apesar dos tratados e convenções que interessam em algumas ocasiões, principalmente aos derrotados e nunca aos agressores. Isso é lamentável, mas com toda a devastação e preocupação para evitarmos um terceiro confronto mundial, aqui na Terra estão jogando futebol. A ponte caiu e o Guarani se segura como pode, mas o que vale a pena registrar é que as incertezas financeiras mundiais e o aumento da Selic no Brasil fizeram com que o real fosse a moeda que mais valorizasse e com isso voltasse a atrair investimentos para o país. Quem diria a gasolina valendo o olho da cara, melhor, os dois olhos da cara, e os preços dos alimentos disparados com a instabilidade provocada pelo diesel elevado, somos novamente o país dos investimentos internacionais. Parece até piada, mas não é. Quanto ao cenário político, ele continua a destacar Lula e Bolsonaro na frente nas pesquisas, e a terceira via parece que não vai conseguir engrenar. Os dois candidatos apresentam índices que giram em torno lá de 8%, são Ciro e o Moro. Os demais encontram-se abaixo da linha da vergonha, sem perspectivas de se aproximarem da elite que continua disparada na frente. De qualquer forma, as negociações tiveram início e a boca miúda ouve-se que será muito difícil um entendimento entre os candidatos nanicos, pelo menos nesse momento.
De qualquer maneira, o período não está para peixe e todos têm que controlar os gastos. Ademais, o rei dos animais aguarda as declarações do imposto de renda para poder fazer um lanchinho mais consistente, às custas do contribuinte. E o leão tem fome e vai morder o bolso da gente para valer. No programa de hoje, vamos conversar com o professor da Unieduca, Anderson Barros, que vai nos dar algumas dicas para que entendamos a declaração sem medo de errar. O professor é também o gestor do curso de contabilidade da Unieduca. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar hoje com o professor Anderson Barros, ele que é gestor acadêmico do curso de contábeis da Unieduca de Jaguariúna, o Centro Universitário de Jaguariúna e o Centro Universitário Max Plan em Indaiatuba, além de Olambra, claro. Professor Anderson Barros, chegou de novo aquele momento em que o leão tem fome. Tudo bem, mestre? Tudo bem, professor Thanos, como vai? A todos os ouvintes também, gostaria de agradecer. Esse é o momento que o contador é mais lembrado durante o ano, né? O momento do imposto de renda de pessoa física. E um erro fatal pode redundar em multas que você só vai poder saborear tempos depois, não é? Para o bem do bolso, é proibido errar no preenchimento do imposto de renda hoje em dia, não é mesmo, mestre? Exatamente. Qualquer tipo de erro, ele hoje é identificado quase que imediatamente após o envio da declaração. E a Receita possui hoje mecanismos tecnológicos para fazer todo tipo de cruzamento entre as informações do contribuinte e as informações do fisco. Professor Anderson, eu me lembro nos anos 70, quando eu via meu pai fazendo imposto de renda. E ele tinha caixas e caixas de documentos e aqueles formulários que hoje parece coisa de ficção científica. Aliás, pareciam cenas de filme de terror. Eram formulários indecifráveis que sem o manual você não conseguiria preencher. Mas eu percebo que muita gente hoje, com o informe digital, resolve, por vezes, em coisa de minutos, a declaração de imposto de renda. Isso é fato, não? Isso é fato. Hoje a Receita disponibiliza, além dos canais que ela disponibiliza, né, sendo que a gente pode preencher, por exemplo, até por tablet e celular,
ela também disponibiliza mais ferramentas da declaração pré-preenchida. Essa declaração antes, ela estava disponível apenas para quem tinha certificado digital. E hoje, para quem tem o acesso ao gov.br, né, que disponibiliza um monte de serviço para o cidadão, e qualquer pessoa pode ter esse gov.br, desde que esteja na modalidade prata ou ouro. Por exemplo, para entrar na modalidade prata, basta fazer o reconhecimento facial pelo próprio celular. Qualquer pessoa consegue fazer isso. E aí você já tem acesso à possibilidade de baixar direto no programa a declaração pré-preenchida, que já vem com vários dados que já foram informados pelas fontes pagadoras. Então, na verdade, você pode até dispensar uma informação. É só concordar com aquilo que já esteja lá indicado, não é isso? Exatamente. É sempre recomendável, lógico, que conferir as informações que estão lá com os documentos e os informes enviados, né, muitas vezes por e-mail ou disponibilizados em papel ou mesmo em algum outro tipo de arquivo. É sempre bom validar essas informações e verificar se o que a Receita puxou está certo. Mas, em quase todos os casos, aquelas são as informações corretas mesmo, já disponibilizadas pelas empresas ao fisco. Quais os prejuízos de um lançamento a menor na Receita? Faltou lá um valor, mas por equívoco não foi lançado. Há muito prejuízo? Não, a Receita, assim, né? Antigamente ela enxergava um erro do contribuinte como uma omissão intencional ou como uma vontade que o contribuinte tinha de realmente cometer uma fraude, né? Cometer algum tipo de ilícito lá. Sonegar mesmo, né? De sonegar, ele olhava o contribuinte como um sonegador de impostos. Hoje em dia, né, de alguns anos para cá, a Receita entende que a legislação tributária e que essas declarações são complexas e que o contribuinte, ele está fazendo a declaração, em sua grande maioria, de boa fé. Então, ela dá a possibilidade de corrigir. Por exemplo, a partir do momento que se envia a declaração, já no dia seguinte, em quase todos os casos, é possível verificar as pendências, né? Os cruzamentos eletrônicos automáticos já dá a pendência. Eu errei lá 10 centavos no lançamento. O próprio sistema da Receita já vai apontar, olha, tem divergência entre o que você informou e o que o seu trabalho informou. E aí você já tem a possibilidade de corrigir no dia seguinte. Então a Receita abre a possibilidade do contribuinte fazer a autorregularização, né? Então ela é muito simples fazer tudo isso bem antes da declaração cair na malha fina. E mesmo quando cai na malha fina, é bom dizer aí, isso não quer dizer que a Receita está chamando o contribuinte de sonegador. Ela está apenas pedindo esclarecimentos adicionais ou, muitas vezes, a apresentação do documento comprobatório. E lançamento a maior também tem esse mesmo tratamento ou a Receita acaba embolsando a diferença? Qualquer tipo de divergência, a menor ou a maior, dá inconsistência lá. Esse cruzamento é automático, né? Grande parte dos cruzamentos que são feitos lá e essas diferenças são apuradas via sistema sem ter um agente fiscal ali fazendo isso de forma manual. Quais são as maiores dificuldades que você vê hoje nesses preenchimentos, né? Na área da saúde, planos de saúde, dá muita confusão na cabeça do contribuinte? As dúvidas que o pessoal tem, né? O que causa principalmente erros de malha fina, né? É assim, erros de digitação de qualquer tipo, muito erro de digitação ainda, né? O cara colocar, muitas vezes, o contribuinte colocar ali uma despesa médica não comprovada, ou inventar uma despesa médica, ou uma despesa de educação que ele efetivamente não teve, ou declarar algo que não é de um dependente dele. Então ele declarou uma despesa médica de uma pessoa que não é dependente na declaração dele. E educação também é a mesma coisa. Tem alguns erros de colocar muitas vezes previdência privada, né? O contribuinte vai lá e coloca previdência privada do modelo VGBL, que não é dedutível, como despesa dedutível, já cai direto também. Então, basicamente, o que acontece o contribuinte, ele coloca uma despesa que não é uma despesa que deveria ser incluída na sua declaração, é isso. Coloca um dependente que não é dependente dele, né? De repente, o dependente, quem tem a guarda é a esposa. Sim. E ele declara também como dependente na declaração dele. Isso dá bastante conflito. Que coisa é fácil de sanar. Pensão alimentícia, como é que fica? Declara-se? Se a pensão alimentícia for judicial, sim. Se for uma pensão alimentícia que ela foi feita via acordo judicial, tudo lá homologada pelo juiz, ela é dedutível e aí coloca na declaração tudo bonitinho. No caso imagina que os pais fizeram um acordo verbal, ali foi uma separação bem amigável e tudo mais, isso dá problema. Então o negócio é brigar. Se fizer amigar...
A gente já aconselhou até teve um casal aqui de clientes nossos que a gente aconselhou a ajuizar, né? Ir lá em juízo e formalizar a pensão que estava sendo dada, né? Porque eles já tinham acordado, vinha sendo pago corretamente e tudo mais, mas era indedutível. Então ele foi lá, formalizou isso em juízo e a partir de então pôde abater isso na sua declaração de imposto de renda. Companheiro e companheira, como é que fica para fins de receita? Então, o companheiro, se tiver filho, já pode ser declarado a qualquer momento, estando casados ou não. Se morar há mais de 5 anos juntos, também já pode ser. Ou casados, acabou de casar, os dois já podem declarar. E aí como é que funciona? Podem declarar em conjunto ou podem declarar em separado. O que é importante destacar ali é que quando a declaração é feita de forma conjunta, todos os bens, rendimentos, despesas, receitas, dívidas, tudo entra de todas as pessoas que forem informadas naquela declaração. Então não vai só a dedução, né? Não vai só o bônus, vai o ônus também. O que a pessoa declarou, entra na declaração, que a outra pessoa tem, entra na declaração daquela pessoa que está declarando. Perfeito. Agora, isso é importante porque tem alguma consequência, um ônus maior, por exemplo, se eu coloco tudo que eu faturo trabalhando e minha mulher, que também trabalha, declara junto comigo, isso vai dar um recolhimento maior ou não? Qual é o impacto na declaração? Então, nós já pegamos vários casos aqui em que o casal declarava em conjunto, né? Os dois trabalhavam, os dois auferiam renda e declaravam em conjunto porque ele achava que era mais vantajoso por conta das deduções. E a gente, logicamente, calculou, né, no ano retrasado, que foi o ano que começou a declarar separado, a gente percebeu que ele ia ter uma economia muito grande se declarasse separado. Ele pagava, para se ter uma ideia, esse cliente específico, ele pagava em torno de R$20 mil de imposto por mês. No fim das contas, ele continua pagando, está pagando em torno de R$5 mil por mês, e ela teve um valorzinho a restituir ainda. Quer dizer, líquido foi uma economia de mais de R$15 mil. Então vale a pena. Vale a pena, mas todo ano é necessário verificar. E todo ano o casal pode optar por declarar em conjunto ou separado aquilo que for mais vantajoso naquele ano. É necessário todo ano verificar o que é mais vantajoso. Bom, nós falamos da união estável com o companheiro e com a companheira, mas eu gostaria também de abordar a relação homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher. Como é que a Receita encara esse tipo de relação? Olha, pode declarar como dependente normal. Ele pode, da mesma maneira da relação heteroafetiva, os casais homoafetivos também podem declarar o parceiro como dependente no imposto de renda. Tá, isso, se os dois vierem a oferir renda, é a mesma situação que você já expôs. A mesma situação, exatamente. É um casal como qualquer outro. Perfeito. Tá aí. A Receita não faz distinção. Dinheiro não tem cor e não tem cheiro, né? Essa história é antiga, né? Dinheiro não tem cheiro. Essa foi uma história que aconteceu entre o imperador Vespasiano e o filho Tito, que perguntou para o pai sobre o porquê da tributação dos usuários de banheiros em mictórios públicos na Roma Antiga. Ele foi levado a crer pelo pai que a moeda ela poderia ser exigida porque ela não exalava odor como as cloacas públicas e, portanto, deveria revelar todos os aspectos extrínsecos ao fato gerador, devendo ser aceita a tributação. O filho ficou indignado, não é? É a chamada pecunia non olet. Ele pegou um sestércio, uma moeda e falou assim, cheira aqui. Dinheiro não tem cheiro. E o Estado não está nem aí, né? Recebendo ele fica feliz, né? Sorriso largo. Nós estamos conversando com o professor Anderson Barros, que é gestor acadêmico do curso de Contábeis da Unieduca. Caríssimo, vamos falar um pouquinho. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que vale a pena o contribuinte ter notícia, não? Não, só precisa ficar atento ao prazo, né? Para quem recebeu aí rendimentos acima de 28.559,70 no ano passado, ou tem operações em bolsa, ou recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, ou não recebeu rendimento nenhum, mas tem imóveis
imóveis e a soma de seus bens todos dá mais 300 mil, ficar atento à declaração. O prazo vai até dia 29 de abril. Declarar o quanto antes, até para conseguir corrigir, conseguir mudar ou incluir ou alterar alguma coisa a tempo, ou mesmo ir buscar os documentos necessários para fazer a declaração. Então, quanto antes declarar, melhor, né? Até dá tempo de ver aquilo que está faltando e aquilo que ele consegue ainda ir atrás de achar aquele documento que muitas vezes está perdido por aí. Quanto antes entregar, melhor. Ok. Mais alguma coisa? Não, só o cuidado, né? O cuidado na hora de preencher e procurar, obviamente, o profissional da contabilidade de confiança do contribuinte para que ele faça isso sem maiores transtornos. O contador fica tudo louco nessa época, né, Anderson? É uma época de bastante correria aqui. Ainda tem as declarações de pessoa jurídica também no escritório, então acaba sendo um período bem puxado para a gente. Graças a Deus. Professor Anderson Barros, vamos falar um pouquinho do curso de contábeis da Unieduca. Nós tivemos um período com aulas remotas, não é? E voltamos agora com aulas presenciais. Os alunos estão estranhando as aulas presenciais. Como é que eles voltaram desse período aí de jejum de ver gente? Olha, ainda tem sido um período, estamos há mais de um ano, né, retornando gradativamente ao presencial, agora retornamos quase na totalidade, e tem sido realmente um desafio, porque eles ainda estão se adaptando, né, ainda estão se habituando ao curso. Mas entendo que é diferente para o aluno que vem presencialmente, ele é um pouco diferente daqueles que eles estavam acostumados a trabalhar online, cada um com as suas características, né, o EAD que tem suas qualidades, e o presencial que acredito que tem um pouco mais de pegada, um pouco mais de contato humano e acaba o aprendizado sendo mais efetivo, na minha opinião. Mas cada um com as suas qualidades, né? Cada um com as suas características específicas. Mas tem sido bem bacana, os alunos ali no campus 1 e aqui da Unifage, lá no Unimax, estão tendo bastante aulas práticas, estão indo bastante aos laboratórios, usando ferramentas tecnológicas, utilizando as ferramentas de mercado, e tem trabalhado muito na prática, e acredito que a gente vai conseguir formar aí profissionais de ponta depois da passagem dessa pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa. De calças curtas. O professor Anderson Barros, você falou em laboratórios, quais os laboratórios que um curso de contábeis apresenta hoje? Bom, hoje a gente tem o sistema contábil nosso, a gente tem parceria com a Contimatic dentro do laboratório e com a Fortes Tecnologia, fornecendo sistemas em nuvens. A gente trabalha com Excel, que é a ferramenta demandada sempre pelo mercado financeiro, com Power BI e mais algumas ferramentas específicas para todos os alunos a partir já do primeiro semestre. Olha, sofisticado. Então tem que ter uma visão de informática nesse curso dentro da grade curricular. Exatamente, porque hoje em dia toda a contabilidade, incluindo a escrituração contábil, ela está toda digital, né? A gente passa pelos SPEDs da área fiscal, o SPED EFD-REINF, passa pela ECD contábil, né? Tudo isso é enviado para a Receita Federal em formato digital. Então hoje em dia não se tem o que falar de escrituração manual mais, né? Hoje tudo é feito de forma informatizada. E olha que se ele não souber disso, está fora do mercado. A escrituração contábil fazia dos profissionais dessa área as pessoas com a melhor caligrafia do país, né? Isso já foi a longa data, isso acabou, não é verdade? Hoje você tem que conhecer os bits e os bytes da contabilidade, né? Olha, graças a Deus que foi, porque minha caligrafia é horrível, eu estaria fora da área numa situação dessa. Dispensado. Graças a Deus. Eu mesmo tendo começado há 22 anos atrás, já comecei, logicamente que o programa ainda era em DOS, mas comecei já de forma informatizada, viu, professor? Ainda bem, né? Porque tinha que fazer, eu me lembro, eu cheguei a ver muitos livros, e a gente vê em cartório ainda coisa escrita à mão, né? Era um capricho, né? Letras impecáveis. Tinha lá um curso em São Paulo, que era o curso de caligrafia de Franco. Todo mundo tinha que fazer aquilo. Mas mudou, outros tempos. Professor Anderson Barros, então nós temos... Ainda dá para prestar vestibular para entrar nas turmas desse ano, não, de contábeis? Ainda dá. O vestibular, se eu não me engano, vai até hoje. Olha lá. Até hoje ainda consegue, né? Olha só. Fazer o vestibular. E transferências de curso? Também consegue fazer, solicita transferência de curso direto no site www.uneduca.com.br. Ok, e se alguém quiser falar diretamente com o professor, consegue, não? Consegue, pode ir direto para o Campus 1 ou mandar um e-mail, né, para gestor.contábeis@uneduca.com.br. Você responde de verdade ou é eletrônica a resposta? Não, a resposta é pessoal mesmo. Já fez o seu imposto de renda? Eu não consigo responder no meu
mesmo dia, mas respondo no máximo no dia seguinte. Já fez o próprio imposto de renda ou está deixando para o final? Você é daqueles que entrega no último dia? Não, eu vou preenchendo um pouquinho por dia. Cada dia eu incluo uma coisinha nova. Mas o meu, normalmente, eu termino de preencher no começo de abril, né? Termino o mês de março. No começo de abril é mais ou menos o período que eu costumo transmitir meu imposto de renda. Aí eu já tenho certeza que tá todas as informações lá. Muito bem. Tivemos a honra e o privilégio de conversar com o professor Anderson Barros, gestor acadêmico do curso de contábeis da Unieduca, que tem o Centro Universitário de Jaguariúna, o Centro Universitário Max Plan de Indaiatuba e a Faculdade de Olambra, né? A Faculdade das Flores, a FAAGRO. Caríssimo, muito bom ter conversado com você. Professor, te agradeço, professor Jorge Danos, a toda a audiência. Dizer que para mim foi uma honra e estou à disposição. Precisando de qualquer coisa, ficamos à disposição aqui, tá bom? Grande abraço. Abração. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.